que é realmente importante para você? O que você preza nas pessoas e faz questão de realçar na sua personalidade? Aquilo de que você não abre mão. Quais são os exemplos que você dá e em quais você se espelha? Honestidade importa para você? Respeito aos outros, ao que é dos outros, respeito às opiniões alheias, até por aquelas que são diferentes das suas? Você de fato defende a liberdade de expressão ou só quando os outros falam o que você gosta de ouvir? Qual é o seu norte? Aonde você quer chegar? Diante dos absurdos que estamos vivendo, é preciso reflexão. E é para isso que eu te convido agora. Reflexão. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, ainda livre para falar o que eu penso em alguns espaços, porque outros já estão sob censura, determinada pelo TSE a pedido do PT. E hoje eu quero falar sobre valores, especialmente sobre honestidade e respeito. Nos últimos 4 anos eu falei inúmeras vezes aqui sobre ataques às liberdades garantidas pela Constituição a todos os brasileiros, desde que não cometam crimes, claro. Liberdade de imprensa ou de expressão, por exemplo. Pela Constituição de 88, a lei maior brasileira, todos podem falar o que pensam. A imprensa pode publicar as notícias que quiser, da forma como achar melhor. E nos últimos anos, a maior parte dos jornais, sites de notícias, rádios e TVs escolheu caminhos bastante questionáveis, omitindo fatos, descontextualizando, adjetivando e desumanizando pessoas, a começar pelo presidente da República, distorcendo quase tudo para atingir um governo contra o qual fez oposição ferrenha desde o primeiro dia. Eu critico essa militância e tenho liberdade de expressão para fazer isso. Mas a imprensa é livre e eu defendo a liberdade de imprensa. Os jornais, portais de notícias e emissoras de rádio e TV podem fazer o que vêm fazendo e, em geral, seguem falando o que bem entendem, porque a Constituição foi respeitada pelo Poder Executivo, comandado por esse presidente da República, tão criticado, até acusado de ser ele um autoritário antidemocrático. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto é que parte do poder legislativo, deputados e senadores, e parte do poder judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, não há respeito pelas liberdades de imprensa e de expressão. Por ordem de ministros de cortes superiores e com aplauso de parlamentares e políticos de esquerda, alguns veículos de imprensa estão sob censura, impedidos de exibir determinado documentário ou notícias e até de usar determinadas palavras ou expressões. Há ordem de prisão em aberto contra um jornalista que precisou se exilar no exterior. Outros foram presos, um deles ainda está com tornozeleira eletrônica, impedido de sair da cidade onde vive sem autorização de um juiz. Por acaso ou não, são todos apoiadores do presidente da República, o presidente Bolsonaro, e críticos daquele ex-presidente, o Lula, que estava preso e foi solto para voltar a ser candidato. Pessoas também apoiadoras do atual presidente estão sendo caladas nas redes sociais à torto e à direito por ordem de ministros do STF ou TSE, impedidas de expressar suas opiniões. Volto a repetir, além da garantia constitucional de liberdade de imprensa e de expressão, não existe no Brasil o crime de opinião. Jamais poderia haver essa perseguição, as ordens de prisão e a censura a quem quer que seja. O que a Constituição diz de forma clara é que todos os brasileiros são livres para expressar seus pensamentos, desde que não se escondam no anonimato, porque eles precisam se responsabilizar pelo que dizem e fazem. Podem ser processados na justiça se mentirem, por exemplo, e assim injuriarem, caluniarem, difamarem alguém, colocando até a sua vida em risco em função do ódio que geram contra aquela pessoa com as mentiras espalhadas. Liberdade de expressão dá a todos também a possibilidade de interpretar os fatos da forma como quiserem e saírem dizendo até os maiores absurdos, se assim quiserem. Repito, não existe crime de opinião no Brasil. Volto a dizer que a única condição para exercerem essa liberdade é que não se escondam no anonimato, como fazem certas milícias digitais por aí,
que adoram se fingir de defensoras da democracia e dos direitos humanos, mas são tumores da sociedade. Agem de forma desonesta e criminosa, perseguindo e difamando pessoas e empresas com as quais não concordam e dificultando que essas pessoas ou empresas perseguidas e difamadas busquem reparação judicial por terem sido vítimas de ataques, de ameaças e dos crimes de injúria, calúnia e difamação. Há formas de processar os sleeping giants da vida que agem no submundo da internet escondidos por uma foto de perfil aleatória e sem revelar a identidade. Mas é bem mais difícil, porque a vítima de um perfil desses, que promovem campanhas de cancelamento espalhando mentiras, precisa de uma ordem judicial para que as grandes empresas de tecnologia revelem quem é a pessoa por trás daquele perfil anônimo. Eu dou esse exemplo para reforçar o tema de reflexão proposto nesse vídeo, para te fazer pensar sobre o poço de desonestidade em que afundaram o Brasil. E tudo isso para tentar impor à população uma ideologia de esquerda que defende pautas rejeitadas pela maior parte dos brasileiros. Vamos então voltar à reflexão sobre a questão dos valores, da importância de reforçarmos os bons valores, honestidade, em respeito aos outros, ao que é dos outros, inclusive ao que é de todo mundo, ao que é público, o dinheiro público dos nossos impostos, especialmente nesse momento crucial da história do Brasil. Primeiro, tivemos que engolir a normalização do crime. Isso é honesto? Fomos obrigados a aceitar um Supremo Tribunal Federal aparelhado pelo PT anular a Lava Jato e as investigações de anos que desmantelaram o maior esquema de corrupção da história do Brasil e levaram políticos e empresários corruptos para a cadeia. E vimos isso acontecer justamente para livrar um ex-presidente da República da cadeia e das condenações determinadas por mais de 10 juízes em 3 instâncias do judiciário. Decidiram que o endereço em que esse ex-presidente tinha sido julgado não estava certo, não deveria ter sido Curitiba e sim Brasília. Isso, reforço, depois de anos de investigações. Ninguém tinha achado estranho antes que os julgamentos estivessem sendo feitos em Curitiba. E como para reabrir os processos em Brasília e começar toda a investigação de novo do zero, não haveria tempo, porque devido à idade avançada desse ex-presidente, os crimes iam prescrever, era melhor deixar para lá. Não reabriram os processos. Ele estava livre até para concorrer de novo a cargo público. De ficha suja, condenado, cumprindo pena numa sala especial da Polícia Federal, foi autorizado a sair e tentar voltar à presidência da República para ter em mãos, mais uma vez, a chave dos cofres das empresas estatais, como a Petrobras e os Correios, e de bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. Lembram dos vários diretores da Petrobras confessando que roubaram, tendo obras de arte, joias e carros de luxo apreendidos e devolvendo milhões de reais desviados? Lembram das malas de dinheiro encontradas no apartamento de um ex-diretor da Caixa Econômica Federal, indicado para o cargo por Lula e Dilma? Dos dólares na cueca? Dos desvios de centenas de milhões de reais para ditaduras amigas, através do financiamento de obras no exterior com dinheiro brasileiro? Ou até de salários supostamente pagos a médicos cubanos que atuavam aqui no Brasil, mas que eram confiscados pelo ditador de Cuba? Parte dos brasileiros, iludida com as narrativas, aceitou a normalização dessa manobra do judiciário, criticada pelos maiores juristas do país e por todas as autoridades com vergonha na cara, que sabem que representam milhões de brasileiros honestos e que não abrem mão dos seus valores. O sistema é bruto, aparelhado, zomba da nossa honestidade. Conseguiram fazer com que um ficha suja voltasse a ter ficha limpa para concorrer de novo à presidência da República. Aí entrou em ação a fábrica de mentiras, difamação, injustiças. A justiça já vinha mesmo desrespeitando a Constituição, perseguindo pessoas, censurando jornais e jornalistas independentes que ousavam criticar o judiciário, ignorando as liberdades de imprensa e de expressão, mandando prender sem que tivesse havido o devido processo legal, o direito de defesa, sem sequer explicar qual crime a pessoa tinha cometido. E aí, com a campanha eleitoral, começamos a ver a censura a veículos de imprensa, de produção cultural e a jornalistas escalonar a passos largos. E o pior, com parte da imprensa aplaudindo tudo isso e ajudando a endossar a narrativa de políticos sujos, de que não houve censura, apenas combate à fake news.
Mesmo que os jornalistas e veículos censurados tivessem mentido, o que não é verdade, não se pode proibir que continuem falando. O caminho previsto em lei é outro, eu disse no começo do vídeo, processar por injúria, calúnia e difamação. Não processam porque sabem que esses veículos censurados estão falando a verdade, fazendo críticas legítimas. Aí é melhor calar mesmo, né? A ditadura é assim. Cala-se quem critica para manter a população na ignorância ou manipulada. Vivemos uma ditadura do judiciário aparelhado pela esquerda, estimulado por essa mesma esquerda, mesmo estando em um governo que se opõe a tudo isso. Diante de uma campanha eleitoral tão sórdida, depois de 4 anos ouvindo quem quisesse falar o que bem entendesse do presidente da República e os apoiadores do presidente sendo criticados ou até punidos por apoiarem o presidente, é hora de pensar de novo nos nossos valores: honestidade, caráter. A bandidolatria e a criminalização das vítimas chegou a níveis insuportáveis. Não é possível que uma ex-ministra que lutou pelas mulheres, famílias, jovens, crianças, pelas minorias, por direitos humanos, seja difamada depois de denunciar crimes de pedofilia e tráfico de crianças, como se a criminosa fosse ela por denunciar os crimes e não os criminosos que cometem. Não é possível seguirmos quietos quando tentam colocar a sociedade contra aqueles que alertam para o que está errado. É uma total inversão de valores, inversão de tudo. Precisamos voltar à estaca zero, respirar fundo, olhar para o que importa. Falta educação moral e cívica, falta lembrar o dever de cada ente público. Polícia investiga, Ministério Público recebe a investigação, analisa e encaminha a denúncia para a justiça. E juízes julgam. Não fazem política, não fazem leis e nem determinam como o governo deve governar. Isso é tarefa dos outros poderes, com representantes eleitos pelo povo. Bandido é bandido, polícia é polícia, vítima é vítima. O Estado protege a vítima e isola o bandido. Chega de desonestidade intelectual, de seguir a imprensa militante que distorce tudo e não investiga denúncias graves. Chega de normalizar cancelamentos, perseguições, prisões ilegais, censura, normalizar o que está errado. Reflita sobre os seus valores e em que país você quer viver os próximos anos, décadas, pelo resto da sua vida. E leve mais gente a essa reflexão compartilhando esse vídeo. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, me acompanhe só pelas redes sociais. Eu te convido a acessar a promoção de assinatura que está no QR Code da tela ou no link da descrição do vídeo. Pagando muito pouco, você ajuda a manter um jornalismo único no Brasil, que defende os seus valores. E ainda vai poder ler, ouvir e assistir a conteúdos exclusivos produzidos e publicados por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.